Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Cris, sou da região FESP e estou aqui novamente apresentando a vocês mais uma reunião clínica nossa. E dessa vez a gente veio com novidades. A gente está fazendo um módulo com 2 aulas de anestesia regional para cirurgias oftalmológicas. E essa era uma ideia nossa já antiga, essa ideia tem quase um ano, pelo menos, que a gente está tentando isso, fazer isso dar certo. Acho que essa ideia tem pelo menos um ano. E graças a Deus agora deu certo. Eu e o grupo, né, convidamos a doutora Jaqueline Reis. Ela é chefe do setor de anestesias oftalmológicas. Existe um setor aqui na Escola Paulista é um centro cirúrgico, assim como tem a Casa da Mão, que é de cirurgias ortopédicas de membro superior, existe um setor, um centro cirúrgico sozinho, né, isolado, só de cirurgias oftalmológicas. Então, eu tenho a honra de apresentar a doutora Jaqueline Reis. Ela é uma especialista no assunto, é um grande nome, e eu fico muito contente que ela tenha aceito o nosso convite. Jaque? Gente, boa noite, né? Agradeço o convite, faço as minhas palavras também a da Cris, né? Reciprocamente, é muito bom poder compartilhar tanto novidades quanto conhecimento com vocês e aprender também. Eu sempre, quando posso, eu estou dando umas olhadas nas aulas de vocês. E, assim, o objetivo hoje é a gente acabar entrando mais um pouco no universo da oftalmologia, né, da anestesia oftálmica. E, como a Cris falou, futuramente a gente está querendo fazer uma parceria de poder, todos os fellows poderem conviver nos 2 universos, que eu acho que vai ser muito proveitoso, né, do ponto de vista científico, acadêmico, enfim. Vamos lá? É. Então, tá Agora bom. pode Vou ligar a tela. compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. Aí, abriu. Abriu, né? Então, tá Aperta bom. lá a bolinha lá embaixo. Eu vou Isso. apertar a bolinha e aí depois eu vou ter que voltar depois que eu passar um filmezinho. Bom, como a Maravilha. Cris falou, eu me chamo Jaqueline Costa Reis, eu sou amiga, principalmente, né? É bom ter amigos, mas o mais objetivo ainda é a gente gostar do que a gente faz, né? E poder dar assistência cada vez melhor para os pacientes. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre anestesia para oftalmologia, tá? Nós trabalhamos juntas, eu e a Cris lá na Unifesp, e temos um objetivo que é esse de melhorar cada vez mais a assistência do paciente. Bom, inicialmente eu gostaria de avisar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, o objetivo maior é a gente poder trocar experiências. O roteiro da aula hoje é sobre peculiaridades anatômicas, fisiologia ocular, reflexos e avaliação pré-anestésica. Tá? Então, eu resolvi passar um pouquinho mais dessas informações para vocês e, no final, a gente pode trocar um pouquinho mais de informações. Bom, inicialmente, eu queria apresentar vocês. A gente tem um crânio lá no Centro Cirúrgico do Oftalmo, que a gente colocou o apelido dele de Epaminondas, né? Doutor Daniel, que deu esse nome. E o Epaminondas, todos os residentes que passam com a gente, ele acaba sendo apresentado ao Epaminondas, até mesmo para a gente começar a ter um pouquinho de familiaridade com a estrutura da órbita. Então, vamos imaginar o nosso Epaminondas aqui, tá? Então, a gente tem um crânio, tá? Esse crânio, vou até adiantar um pouquinho. Então, a parte óssea. E a gente lembrar que nós vamos falar sobre a estrutura que está dentro da órbita, né? Então, para isso, a gente tem que saber lembrar dos ossos que fazem parte da órbita. Então, esses ossos a gente não pode esquecer, né? Que a gente tem o frontal, nós temos o zigomático, nós temos o maxilar, né? Nós temos o lacrimal, nós temos o palatino, tem o esfenoide e o etimoide. Então, na parte da estrutura dos ossos da órbita, são esses que vão fazer parte. O osso nasal, ele não faz parte da órbita, né? Então, uma pegadinha, às vezes, pode ser pergunta de prova,
Então, a gente às vezes acha que faz parte, mas não faz, tá? Então, vamos agora passar pelos nervos, né? Então, a gente tem aqui o nervo óptico. Então, ele tem uma estrutura que ele se continua até a parte do sistema nervoso central. Então, nós temos que tomar cuidado, lembrar principalmente dessa parte anatômica quando a gente vai fazer um bloqueio, né? Isso aí a gente vai falar na aula de quinta-feira, tá? Então, a estrutura da parte nervosa. Então, aqui, basicamente, é para a gente relembrar dos nervos frontal, o supratroclear, o infratroclear, principalmente quando a gente vai fazer alguns bloqueios para cirurgias oftalmológicas, tá? Dando continuidade, a gente vai chegar na parte, eu vou dar uma adiantadinha, na parte dos vasos. E é importante a gente lembrar, em relação aos vasos, principalmente que a gente tem artérias e veias, né? E as artérias e veias, nós temos as veias tanto oftálmica e quanto a artéria oftálmica. Lembrar que dentro da órbita só tem uma artéria. Então, quando a gente for fazer qualquer procedimento com bloqueio extracone, intracone, ou o subtenoniano, nós temos que lembrar a necessidade da gente lembrar das estruturas que estão dentro da órbita. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos para vocês terem um pouquinho de familiaridade, né? A gente tem aqui a artéria oftálmica. Aqui eu deixei uma estrutura para vocês verem, iniciar um pouquinho sobre o globo. Então, tem a córnea, a esclera, aqui tem a glândula lacrimal, aqui vocês vão ver o saco lacrimal. E é importante para a gente ter uma noção, basicamente, sobre o que a gente vai observar na aula de hoje sobre anatomia, certo? Tá bom. Deixa eu só finalizar aqui e dar continuidade no próximo. Bom, então, a gente já falou sobre a órbita, né, que faz parte de toda a cavidade, né, e das estruturas oftalmológicas. Vamos falar sobre o globo ocular, os músculos extraoculares, a pálpebra também faz parte, e o sistema lacrimal. Então, se a gente puder dividir o globo ocular em 3 compartimentos, nós vamos dividir em esclera, trato vial e retina. A esclera nada mais é, tá, do que a parte que cobre e forma, ela faz uma proteção e forma o globo ocular. A estrutura do globo é composta pela esclera, principalmente, né, o que dá aquela consistência. E a córnea, que é a região que nós estamos nessa região aqui de cima, é a porção anterior. Bom, o trato uveal, ele se caracteriza por estar composto pela íris, o corpo ciliar e também em relação à coroide, tá? Essa coroide, ela pode já dar continuidade até a região posterior do globo ocular. E a retina, né, que é essa porção mais nobre, né, que tem os vasos das artérias, o nervo, e dar continuidade às estruturas do sistema nervoso central, por isso a gente tem que também tomar muito cuidado na hora de fazer o bloqueio, porque é uma membrana neurosensorial, e aí, por isso, né, os estímulos físicos, eles estão compostos e vão chegar à parte neural. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer um bloqueio para a gente não evoluir e fazer uma hack total. Bom, então aqui a estrutura mais próxima da gente, para ter uma noção, né? Córnea, a íris, aqui o cristalino, e aí divide o globo ocular em 2 camadas, a parte anterior e a parte posterior, que basicamente é a retina. Nessa outra visão, né, uma visão mais anteriorizada, para a gente ter uma noção, né, de que compõe também a parte da órbita, né, junto com o globo ocular, pálpebra, a carúncula, que vai ser muito importante como referência na hora dos bloqueios, canal lacrimal, a esclera, que a gente falou, né, anteriormente, a íris, que dá a cor dos olhos, né, a pupila, muito importante na hora da gente administrar os colírios oftalmológicos, né, e a estrutura dela, de novo, mais num outro formato, para a gente ter uma noção de divisões transversais. Importante a gente lembrar também que a partir dessa divisão anterior e a divisão posterior, né, onde a gente tem a retina, né, é onde a gente vai formar estruturas importantes para a regulação da pressão intraocular.
de novo aqui o globo ocular. Eu coloquei essa imagem só para lembrar vocês que a parte posterior aqui, onde está a retina, nós temos a artéria, né, oftálmica, a veia também, né, na parte da central da retina, a veia e a artéria da central da retina, e aqui do lado nós temos o nervo óptico, e do outro lado, olha que coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem a pia mater e a dura mater. Então, saiu do olho, a gente já está dentro do cérebro, tá? Bom, para isso, eu tenho que manter esse globo ocular bem estático, ou se ele tiver movimentações. Então, nesse caso, eu preciso de músculos. Os músculos extrínsecos do globo ocular, numa visão anterior, que a gente já pode já definir, nós temos os músculos retos, o reto superior, o reto medial, o reto lateral e o reto inferior. Aqui nós temos o oblíquo inferior e o oblíquo superior. E aqui o levantador da pálpebra. Qual a importância desses músculos? Para a sustentação, para a mobilidade, na hora que a gente for fazer um bloqueio em relação a ter a cinesia ou não, referências anatômicas e também relacionado a que tipo de patologia que o paciente possa apresentar do ponto de vista oftalmológico. Esses músculos, eles são inervados, né? Então, se a gente for lembrar, né, a gente tem os nervos, que são os pares cranianos, a gente tem que os músculos, tanto o levantador da pálpebra, o reto superior, o reto medial, o reto inferior, o oblíquo inferior, eles são inervados pelo terceiro par, que é o óculo motor. O nervo oblíquo superior, ele é inervado pelo troclear, né? Lembrando da anatomia, a gente está com ele aqui em cima, né? Na parte da órbita, mais próximo da tróclea. Então, é mais fácil de você lembrar. E o reto lateral é o inervado pelo sexto par, que é o nervo abducente. Por que a gente precisa saber dessa parte de anatomia e por que a gente precisa saber da parte da fisiologia? Se nós nos basearmos, né, a visão nada mais é do que quando uma máquina, um exemplo, uma máquina fotográfica. Então, você vai captar a imagem, essa imagem vai até a parte posterior da retina e ela vai voltar com a imagem já posicionada certinho. Então, eu preciso ter uma afinidade, né, que essa propagação dessa imagem ela seja bem nítida. Para isso, eu tenho uma lente, e essa lente é o cristalino, é a nossa lente fisiológica. Quando a gente tem algum problema nessa lente, a gente precisa trocar por uma lente que seja uma lente artificial. Bom, a gente falou sobre a parte da anatomia, os músculos e a fisiologia, né? Inicialmente, eu estava falando com vocês sobre duas estruturas que são importantes para a regularização e equilíbrio da pressão intraocular. Mas o que é essa pressão intraocular? É a pressão que eu tenho dentro do olho. Para isso, eu preciso ter estruturas que estejam fisiologicamente corretas, posicionadas, né, equilibradas, e essa pressão intraocular, ela tem um valor, e normalmente é um valor em torno de 16 milímetros de mercúrio. E ela tem uma variação que pode ser para mais ou para menos de 5 milímetros de mercúrio. Se eu tenho uma pressão intraocular acima desse valor, eu já tenho um fator de patologia. Então, eu preciso ter uma referência qual era o motivo que eu tenho essa alteração da pressão intraocular. Então, eu preciso manter essa pressão intraocular mais próxima do normal para que eu tenha um bom procedimento cirúrgico anestésico. E quais são os fatores que vão posicionar e vão mostrar a minha regulação da pressão intraocular? Eu tenho o humor aquoso, o humor vítreo, os vasos sanguíneos que comportam essa parte do globo ocular e forças extrínsecas que comprimem esse globo ocular. Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Bom, dos líquidos, o humor aquoso e o humor vítreo, tá? Lembrar que eu tenho do cristalino, né, do corpo ciliar, para cima, para a parte anterior, até chegar à córnea, eu tenho a
câmara anterior. É aí que o humor aquoso vai agir. E do cristalino, do corpo ciliar para baixo, eu tenho a câmara posterior. É aqui que o humor vítreo vai agir. Então, o que é o humor aquoso? Ele é um líquido incolor, tá? Ele tem uma composição parecida com plasma, ele tem uma composição, né, que inicialmente é formada na câmara posterior, e a função dele é nutrir a córnea, o cristalino também, e regularizar a pressão do olho. E esse humor aquoso, ele tem composições muito importantes, além da água, bicarbonato, tem o sistema sódio, potássio, adenosina, trifosfato, uma ação importante da anidrase carbônica, são componentes fundamentais para a formação desse humor aquoso. E quando esse humor aquoso, ele já faz toda essa função no olho, ele precisa ir para algum lugar. Então, ele passa por uma malha trabecular. Essa malha trabecular aqui, ela vai chegar e vai passar por esse canal, chama canal de Schlemm. E quando ele passa por esse canal de Schlemm, ele passa por veias, ele passa tanto veias esclerais como episclerais, vai alcançando os vasos sanguíneos até desembocar na cava superior. Então, eu preciso ter, para vocês terem uma noção, né? Eu tenho um órgão tão pequenininho que tem tanta função e, consequentemente, ele precisa fazer parceria com outros sistemas. Bom, aí eu tenho medicamentos, eu tenho situações que podem alterar ou aumentar ou diminuir a produção do humor aquoso. Então, eu tenho tanto medicações que são muito utilizadas em pacientes com glaucoma, como a cetazolamida, né? O vulgarmente chamado, né, o nome comercial de Amox, colírios, como o timolol. Algumas situações que o paciente apresente uma hipotensão arterial, ele vai diminuir a produção do humor aquoso. Então, com isso, eu tenho uma alteração da pressão intraocular. Então, a produção do humor aquoso está diretamente proporcional com o aumento ou diminuição da pressão intraocular. Tem fármacos também que são muito importantes para a regularização do humor aquoso e, consequentemente, da pressão intraocular. Então, os fármacos, no modo geral, assim como colírios cholinéticos, no caso, a pilocarpina. E fármacos midriáticos? E algumas situações que eu tenho uma hipercarbia, um sintoma na hora, uma tosse, uma manobra de Valsalva, ele vai diminuir a produção do humor aquoso. Se diminui a produção do humor aquoso, se está diretamente proporcional, mas aí se eu não tenho como drenar, o que acontece com esse olho? Ele vai começar a ficar mais pesado. Então, com isso, eu vou aumentar a pressão intraocular, patologicamente, né? Pois bem, a gente falou sobre a porção anterior, que é onde o humor aquoso ele age. E a porção posterior? É aqui que o humor vítreo vai agir. Ele, diferente do humor aquoso, ele é mais gelatinoso, ele tem uma constituição de um ácido hialurônico, fora a água, sais minerais e ácido ascórbico. E tem condições que são muito comuns de alterar o humor vítreo, perdão. Quando o paciente apresenta uma inflamação da úvea, no caso de pacientes apresentar uma miopia de alto grau, trauma, e uso de medicamentos para poder tentar melhorar ou tentar equilibrar a pressão intraocular e vai alterar a produção do humor vítreo. Então, as substâncias hiperosmóticas vão alterar a produção do humor vítreo. Em relação ao caso dos volumes sanguíneos intraoculares. Então, as veias, as verticosas, a veia oftálmica superior, as veias esclerais, veia central da retina, em relação a veias episclerais, a veia oftálmica inferior, elas são fundamentais para manter o equilíbrio da pressão intraocular. Entretanto, há alterações que podem advir com a variação dessa pressão intraocular, né? Desde alteração de pressão arterial, pressão venosa central, alterações do PaCO2, PaO2, alguns fármacos, algumas manobras também podem evoluir
com alteração da pressão intraocular e, com isso, aumentando o volume sanguíneo intraocular. E, por fim, o último fator são as forças extrínsecas que comprimem o globo ocular. Então, vamos nos basear. A gente conversou sobre os músculos, né? Que são os músculos extrínsecos. Se eu tenho um volume que eu coloco nessa órbita, eu vou deixar as estruturas mais apertadinhas. Então, com isso, o que acontece? Aumenta a pressão do olho. Com aumento a pressão do olho, eu posso ter algumas situações, como contração do músculo orbicular, compressão ocular pelo blefarostato, hematoma, quando eu faço uma cirurgia retro ou peripulbar. Pode apresentar também. Bom, então eu tenho na fisiologia fatores que aumentam a pressão intraocular, né? Recapitulando, e fatores que diminuem essa pressão intraocular. Então, desde compressões, movimentos ou manobras externas, até em relação a aumento de volumes anestésicos locais, como, por exemplo, ou até também outros medicamentos intravenosos, como a cetamina. E outros fatores que diminuem, né? No caso, se eu fizer fazer uma elevação da cabeceira, ou agentes anestésicos indutores que proporcionam uma diminuição da pressão intraocular. Bom, nesse interim, né, eu consigo expor para vocês os efeitos dos fármacos sobre a pressão intraocular. Então, a maioria dos fármacos, eles diminuem a pressão intraocular. Mas eu tenho fármacos que podem proporcionar um aumento da pressão intraocular. A cetamina, tem alguns autores que expõem que inicialmente ela pode aumentar e depois ela acaba tendo um efeito mais de neutralidade, assim como a succinilcolina, que aumenta a pressão intraocular nos primeiros momentos da sua ação, e depois, como o efeito é muito rápido, estabiliza. E o óxido nitroso, né? Então, principalmente o óxido nitroso, dependendo do tipo de anestesia geral que vai ser utilizada, se vai utilizá-lo ou não, hoje em dia a gente utiliza até menos, né, em oftalmologia, como também em outros procedimentos, mas para deixar aqui de conhecimento de vocês. A gente comentou anteriormente sobre o manitol, né, que ele age no humor vítreo, e ele é um dos fármacos que diminui a pressão intraocular. Né? Se eu faço uma desidratação do vítreo, eu vou diminuir indiretamente a pressão intraocular, a clonidina e a dexamedetomidina. Então, falando do manitol, ele é um diurético osmótico, ele age na filtração glomerular. A gente comentou aqui que ele tem como ação na oftalmologia desidratar o vítreo, e a dosagem dele de 1 a 1,5 grama quilo via venosa, e a efetividade dele, né, durante o tempo de infusão, de 20 minutos a 45 minutos. Normalmente, a gente preconiza, né, solicita para que faça o manitol pré-cirurgia, né? Para o paciente não ficar com aquele desconforto de sensação de querer já urinar antes do término da cirurgia, né? Aumentar a atividade miccional. A clonidina, um agonista receptor alfa-2 adrenérgico de ação central, tem a dosagem via oral, de 100 a 150 microgramas, e 2 a 4 microgramas quilo intravenosa. A função, normalmente, a gente utiliza como medicação pré-anestésica ou do intraoperatório, nos casos que você precise diminuir essa pressão intraocular imediatamente. E na oftalmologia, né, apesar dos outros efeitos que ela tem, diminuição de pressão arterial, redução secundária da frequência cardíaca, diminuição salivar, ansiólise, a gente tem o fato também na oftalmologia de diminuir redução da pressão intraocular. Dexamedetomidina, um alfa-2 agonista adrenérgico seletivo, também com uma ação de sedação e diminuição da pressão arterial, e no caso da oftalmologia, diminuição diretamente da pressão intraocular. A dose de 2,5 micrograma quilo hora, né, em 10 minutos, em infusão, ou 0,4 micrograma quilo hora em bomba de infusão contínua. E a ação, tanto como utilizado como medicação pré-anestésica ou no intraoperatório.
Aqui eu resolvi colocar alguns artigos para vocês, né? Desculpe o artigo um pouco mais antigo, de 2009, mas é um artigo que eu gostaria de fazer uma homenagem a um colega nosso, anestesiologista, que não está mais conosco, o doutor José Roquembre de Souza Cruz. Foi o trabalho dele de mestrado, né? Um estudo de comparação de doses de clonidina como medicação pré-anestésica em cirurgias de catarata. E ele proporcionou a utilização em pacientes, um N de 60 pacientes, né? E uma dose de entre 100 microgramas a 200 microgramas via oral. E concluiu que a dose de 100 tinha menos efeitos colaterais e proporcionava uma diminuição da pressão intraocular, além de um efeito sedativo que foi muito adequado. Esse outro trabalho é um trabalho de 2014, mostrando a utilização de clonidina num trabalho duplo cego, e utilizando em um N de 40 pacientes, e foi feito clonidina intravenosa, né? A anestesia foi anestesia tópica, com lidocaína gel. Mas o que a gente pode absorver desse trabalho? Que a utilização da clonidina, tanto via oral quanto intravenosa, tem um efeito muito bom para a pressão intraocular. Então, está comprovado. Esse trabalho de 2015 é um trabalho que faz um estudo comparatório entre clonidina e dexamedetomidina, sobre o efeito da pressão intraocular depois que se faz uma intubação com succinilcolina. E é um trabalho que foi um N de 60 pacientes, e mostrando a efetividade da utilização no grupo da dexamedetomidina em relação à da clonidina como pré-medicação. Com isso, ajudando a diminuir a pressão intraocular pelo efeito da succinilcolina. O trabalho de 2016 é um trabalho com utilização de manitol em cirurgias de retina, e mostrando também a efetividade da utilização do manitol, e com isso proporcionando o quê? Proporcionando um efeito de diminuição também da pressão intraocular, né? A efetividade do manitol a gente fala que é o carro-chefe, né? Muitas das vezes a utilização dele proporciona um equilíbrio se a gente associar até depois fazer o manitol antes e se precisar fazer a clonidina depois. Esse trabalho, que é um trabalho de 2017, eu resolvi colocar para vocês terem uma noção em relação ao uso da acetazolamida, né? Lembra quando a gente comentou que é uma medicação que é muito utilizada para diminuição da pressão intraocular, principalmente em cirurgias em pacientes com glaucoma? Então, o que ele fez? Foi um estudo, né, duplo cego, mas ao mesmo tempo foi aqui um estudo que eles fizeram com voluntários, e foi mostrado que toda vez que você vai fazer uma posição de Trendelenburg, você acaba, teoricamente, aumentando a pressão intraocular. E o objetivo desse trabalho foi, se eu utilizar a acetazolamida, será que eu consigo amortizar esse efeito de aumento da pressão intraocular quando eu faço a posição de Trendelenburg? E aí ele mostrou na conclusão que sim, que ele tem uma boa efetividade. Lembrando que a acetazolamida é via oral. A dexamedetomidina, esse aqui é uma revisão sistemática, também mostrando a eficácia da utilização da dexamedetomidina, e aqui foi um N de 914 pacientes, em relação a todos os procedimentos utilizados em cirurgias oftalmológicas, no caso, cirurgias de catarata. E concluiu-se também a efetividade da dexamedetomidina na diminuição da pressão intraocular. Pois bem, nós conversamos anteriormente sobre a musculatura ocular, né? Falamos sobre os músculos, os nervos que compõem esses músculos e a efetividade desses músculos. Mas qual o efeito deles em relação aos reflexos autonômicos, né? Eu tenho vários reflexos. Tem o reflexo óculo cardíaco, que é o reflexo que é padrão ouro na oftalmologia, né, que é mais comum da gente observar, reflexo óculo gástrico, bléfaro gástrico, reflexo eferentação vagal.
blefarorespiratório, externutatório, de lacrimejar, né? E o de piscar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses reflexos. O reflexo óculo-cardíaco, ele tem como manifestação, né, vulgarmente chamado de ROC, quando você faz uma tração da musculatura própria do globo ocular, ou você tem uma compressão do bulbo, ou você faz uma injeção retrobulbar, ou um hematoma nessa região, uma dor ocular, ele vai proporcionar a presença desse reflexo. E ele é um reflexo trigêmeo vago. Por quê? Porque a via ferente é trigêmeo e a via eferente é vagal. Então, com isso, eu tenho efeitos desde uma simples bradiarritmia até o paciente podendo evoluir com uma assistolia. Então, é importante a gente observar. Na aula de quinta-feira, a gente vai conversar algumas dos setores, né, dos setores da oftalmologia, dependendo do tipo de procedimento, cirurgias, principalmente de estrabismo, que podem ser muito comuns a gente apresentar esse reflexo. Reflexo óculo-respiratório, que é um reflexo trigêmeo centro-respiratório. Ele tem os fatores muito parecidos com o reflexo óculo-cardíaco, tá? E um sinal que é o de parada respiratória. Então, a gente precisa observar também durante a realização de qualquer bloqueio que a gente estiver fazendo. O reflexo óculo-gástrico, que é um reflexo do ramo trigeminal oftálmico, né? E a via eferente vagal, e como procedimentos, como sinais e sintomas, evoluindo com um relaxamento de toda a parede gástrica e o paciente podendo evoluir com acabar com uma evolução com síndrome de Mendelsohn, acabar broncoaspirando. O reflexo de lacrimejar, né, que é muito comum, né, muitas das vezes o paciente tem até dificuldade de colocação de pingar o colírio, né, ou na hora de fazer a medida da pressão intraocular também, mesmo colocando colírio anestésico. Ele também é um reflexo trigêmeo facial, e nesse caso, né, do trigêmeo facial, chegando até a glândula lacrimal, onde tem o ramo do nervo zigomático. Né? Lembrando da estrutura óssea, para a gente ter uma noção aonde que ele vai se encontrar o nervo zigomático. E fatores predisponentes seria a irritabilidade da córnea. A córnea também é bem vascularizada e dolorosa, principalmente mais nervosa do que vascularizada, creio mais. E um dos sinais, lacrimejamento. O reflexo externutatório, né, apesar desse nome comprido, né, tem uma via eferente trigêmeo e eferente o centro respiratório, e é a irritação da mucosa nasal. Não é tão comum, mas já observei várias vezes quando eu estou fazendo um bloqueio, principalmente quando vou fazer o bloqueio no ponto B, né, ou também alguns acham que é ponto C, classificando o ponto B como o superior, e o paciente começa a espirrar, né? Por quê? Porque ele chega próximo da região onde tem o naso ciliar, o nervo nasociliar, e com isso ele acaba espirrando. O que a gente precisa fazer? Tirar todo o conjunto da agulha e da seringa, esperar abolir o reflexo para a gente poder dar continuidade para o bloqueio. O reflexo de piscar, que é o córneo palpebral, então é óptico facial, né, a via eferente e eferente, e como predisposição, na hora de você tocar a parte ocular, principalmente a córnea, o paciente ele tem como reflexo fechar os olhos e ele pisca. A eferentação vagal, que é trigêmeo vago, é um dos reflexos que a gente tem que tomar, às vezes passa despercebido, o paciente às vezes sente um desconforto, ou sente um incômodo, e acaba sendo proporcionando sintomas que as pessoas podem achar que é relacionado até à parte anestésica do ponto de vista de fármacos, né? E pode chegar até desde náuseas e vômitos ou alteração cardíaca. Já teve casos de pacientes apresentarem dores importantes na região epigástrica e a gente pensar que fosse simulação de um infarto. Então, o que a gente precisa observar? Qual é a causa e se faz ser necessário ou não fazer algum tratamento nesse caso, né? Já
tivemos casos de não só fazer medicações analgésicas, como também até fazer lidocaína para tentar, intravenosa para tentar abolir o reflexo. Bom, nós falamos sobre anatomia, falamos sobre fisiologia, falamos sobre a parte dos reflexos. Agora a gente precisa saber um pouco mais sobre esse paciente. Então, quando a gente vai falar sobre fazer uma avaliação pré-anestésica em anestesia para anestesia oftalmológica, a gente precisa lembrar que, apesar de ser um órgão pequeno, o paciente ele pode chegar com assim, um caminhão de patologias sistêmicas. Então, é importante a gente ter uma noção de quais as avaliações, avaliar a parte das comorbidades que esse paciente apresente, né? Avaliar a via aérea, até mesmo para ter uma noção se esse paciente vai conseguir ficar em decúbito dorsal, numa posição que seja confortável para ele, que seja acessível para o cirurgião operar, exames pré-operatórios, desses exames laboratoriais que sejam adequados para o paciente em si e para o tipo de cirurgia. Então, a gente necessita realizar exames do ponto de vista adequados para aquele paciente em si, não fazer uma receita de bolo, de fazer uma bateria de todos os tipos de exame independente do paciente. Como eu falei, né, a avaliação da via aérea para ver em relação à parte da sedação e se esse paciente consegue ficar adequado nessa posição e ver se esse paciente consegue ficar num período de mais ou menos em decúbito dorsal, 1 hora, 2 horas de procedimento, no caso de cirurgias menores. Se for cirurgias maiores, né, avaliar mais ainda o tempo que esse paciente vai ficar deitado e também se há necessidade ou não da gente mudar a técnica, se não der para fazer bloqueio e optar em fazer anestesia geral. A necessidade da possibilidade de avaliar a sedação é para ver se aquele paciente tem condições de ser submetido a uma sedação. Se esse paciente tem uma apneia do sono, se esse paciente tem se usa CPAP, se não usa CPAP, se ele tem alguma doença pulmonar que impossibilite da gente sedar um pouco mais, se é um paciente tabagista. Tudo isso é muito importante e precisa ser perguntado durante a avaliação pré-anestésica. E se esse paciente consegue tolerar oxigênio suplementar. Outra coisa que muitas das vezes a gente esquece de perguntar numa avaliação pré-anestésica, no geral, não precisa ser uma avaliação pré-anestésica direcionada para oftalmologia, mas a gente esquece de perguntar se o paciente faz uso de algum colírio. Ele às vezes acha que é uma coisa normal, que não precisa avisar para o anestesiologista que está fazendo a avaliação pré-anestésica. E tem colírios que vão interferir durante todo o procedimento anestésico cirúrgico. Então, aqui eu estou citando os colírios mitriáticos, a fenilefrina, uma concentração de 10%, que pode apresentar efeitos colaterais importantes. Eu já presenciei pacientes apresentando não só hipertensão arterial, como edema agudo de pulmão. Então, é importante a gente saber isso, está anotado na ficha pré-anestésica do paciente. Pacientes que fazem uso de atropina, crianças ou o cirurgião não avisa, né, e acaba administrando atropina antes de começar o procedimento, você começa a anestesia e a criança apresenta um rubor facial, né, e a gente fica, será que eu fiz mais alguma medicação? Será que foi a minha atropina anterior ou nem sabe que foi feito um colírio prévio? Bom, das comorbidades que mais aparece no nosso dia a dia, uma delas é diabetes mellitus. Então, é importante a gente ter uma noção de qual é o padrão corte de glicemia de jejum desse paciente. Se vocês observarem, né, na literatura, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, o valor corte é 180 miligramas por decilitro. Mas a gente precisa pensar no seguinte: nós temos pacientes que nem sempre faz um controle, um acompanhamento adequado, e muitas das vezes a gente se depara com pacientes com uma glicemia acima de 200, acima de 250. E a necessidade da realização daquele procedimento, porque quanto mais tempo se demora para fazer a cirurgia, esse paciente vai mudando todo o prognóstico oftalmológico. Então, a gente precisa adequar
aquele paciente para aquela cirurgia com a situação da comorbidade que ele tem prévia. Então, se o paciente não faz nenhuma medicação atual e ele apresenta uma alteração glicêmica, a gente tem que ver se a gente consegue equilibrar essa alteração glicêmica antes da cirurgia. Ou com hipoglicemia antioral, ou mudando a classe de hipoglicemia antioral, ou acrescentando insulina, ou aumentando a dose da insulina, né? Tudo dependendo do que esse paciente já faz uso. Aí nós temos um outro senão. De uns tempos para cá, nós começamos a nos deparar com pacientes que fazem uso de medicamentos para diabetes, mas não são diabéticos, né? E esses pacientes que fazem uso do glucagon-like peptídeo 1, GLP-1, eles acabam, muitas das vezes, eles omitem que estão usando esse medicamento com medo da suspensão da cirurgia. Mas é muito importante a gente questionar se está fazendo uso e explicar para o paciente o porquê da necessidade dele nos confiar a informação de que ele está usando esse medicamento, né? Até mesmo que, segundo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, agora em 2023, padronizou a utilização da Ozempic, suspender 21 dias, né? E agora está chegando também o Mounjaro, 15 dias de suspensão para a realização de procedimentos. Então, a gente precisa ter uma noção dessas medicações que o paciente use previamente. Eu coloquei aqui esse artigo, que é um artigo que foi publicado, né, essa publicação de 2022, mostrando o perfil epidemiológico de diabetes mellitus e a estimativa de retinopatia diabética no Brasil numa variação de 2017 a 2021. E esse artigo mostra, um artigo bem interessante, mostra a progressão de pacientes diabéticos no Brasil, né? Então, é uma doença que cada vez mais está aumentando e a gente vai cada vez mais encontrar mais esses pacientes em consultórios e nos centros cirúrgicos. Outra comorbidade comum da gente encontrar no universo oftalmológico é a hipertensão arterial. Então, eu tenho um paciente que tem uma classificação sistólica e diastólica entre 12 e 80, né? 120 e 80, perdão, e os estágios de hipertensão arterial. A gente padroniza pacientes de 180 de pressão sistólica e 110 de pressão diastólica, o limite de corte para poder entrar no centro cirúrgico, para a gente poder sedar, para ver se consegue minimizar essa alteração da pressão arterial. A prevalência da hipertensão arterial em pacientes com oclusão do ramo da veia central da retina. Esse é um trabalho de 2008, mas mostrando que muitas das vezes a necessidade da gente informar ao paciente que tem hipertensão arterial que ele precisa fazer um acompanhamento oftalmológico, porque mais para frente ele pode evoluir com uma oclusão do ramo da veia central da retina e esse paciente perder a visão e ter um prognóstico cada vez mais difícil de reverter. Bom, em relação aos anticoagulantes e os antiagregantes plaquetários, hoje mesmo nós tivemos um paciente que nós fizemos um acompanhamento para poder liberá-lo, para ele poder fazer uma cirurgia de retina com bloqueio, né? E deu para fazer depois que a gente fez uma reunião multidisciplinar. Então, é importante a gente conhecer mais o paciente, não só durante a avaliação pré-anestésica, mas o oftalmo também conhecer e nos passar algumas informações que a gente possa trabalhar junto para melhorar o atendimento do paciente no intraoperatório. Então, aqui nós temos medicamentos que são os medicamentos mais basais, que a gente pode suspender, e o tempo de suspensão de cada um, né? A gente não suspende no nosso serviço, o paciente faz uso apenas de aspirina. No caso da anestesiologia, tem alguns cirurgiões oftalmológicos que preferem não fazer cirurgia com a administração de aspirina. E desde a utilização de varfarin, né, ou a associação de aspirina com clopidogrel, dependendo do tempo para a suspensão, para a realização do procedimento com bloqueio.
E os novos anticoagulantes, né? Os novos anticoagulantes, o que mais a gente utiliza, que a gente vê no nosso dia a dia, é o uso da, da bigastrana e mais ou menos a rivaroxabana. São os dois que a gente utiliza, que a gente acaba nos deparando mais os pacientes, tá? De novo, em relação, lembrando também dos colírios oftalmológicos que o paciente utiliza, muitas das vezes ele também esquece de falar que ele faz uso de fitoterápicos. Então, é importante a gente saber se o paciente faz uso de algum fitoterápico, para a gente explicar para ele a necessidade, por que ele tem que suspender esse fitoterápico. Porque ele acha que é um remédio que é um remédio caseiro, um remédio natural, que não tem nenhum efeito colateral, mas pode advir, né? E nesse caso, se tem algum paciente que a patologia impede da gente mudar o tempo de ação ou suspender esse medicamento, esse anticoagulante ou antiagregante, a gente tem que mudar a técnica. Então, a gente tem que fazer uma anestesia tópica, uma anestesia intracameral, uma anestesia geral. Pois bem, então eu tenho um índice de risco cardíaco, que é o índice de Lee, que é o risco cardíaco que a gente utiliza também no nosso dia a dia na avaliação pré-anestésica. A pontuação desse risco cardíaco é fundamental para a gente adequar qual é o perfil desse paciente. Há fatores cada vez mais, na literatura nós temos vários artigos mostrando pacientes que possam evoluir com distúrbios cognitivos. Pacientes que têm alguns sinais pré-operatórios, desde a idade acima de 70, uso de psicotrópicos, pacientes ansiosos, pacientes com comorbidades prévias, também em relação ao intraoperatório, desde uma hipotensão, uma hipóxia, que pode evoluir com distúrbios cognitivos no pós-operatório, e também em relação ao pós-operatório imediato. Então, precisamos estar atento a esses fatores de risco que possam aparecer. O risco de mortalidade cirúrgica no idoso, tá? Então, tem a classificação, as características dependendo da faixa etária, o risco maior após os 70 anos, a necessidade da gente ter uma pontuação que seja mais adequada para fazer esse procedimento e diminui esse risco de mortalidade, fazer o procedimento ambulatorial. Então, precisamos estar atentos também. Esse trabalho aqui é um trabalho, apesar de ser um trabalho mais antigo, tá? Que mais ou menos de 2016, é um trabalho mostrando que, será que a gente precisa ainda fazer avaliação pré-anestésica para cirurgias oftalmológicas em pacientes idosos? É necessário mesmo fazer? Isso foi feito, na realidade, num hospital público. E o que a gente precisa pensar? Nós estamos trazendo para a nossa realidade no Brasil. Então, assim, a gente precisa adequar o procedimento que a gente vai fazer para esse paciente, para essa faixa etária, para a cirurgia oftalmológica, mas que seja mais adequado para aquele paciente. Então, a necessidade de solicitar avaliação pré-anestésica com a solicitação de exames acompanhados vai depender do paciente em si, mas aquele paciente adequadamente. Então, personificar a solicitação de exames. Muitas das vezes, o que a gente depara? Um oftalmologista que pede vários exames. Por quê? Porque eles têm medo do anestesiologista suspender a cirurgia. E aí eles acabam pedindo muito exame. Acabam pedindo tanto exame que, às vezes, acaba alterando o prognóstico da cirurgia, porque demora para operar. Então, a gente precisa, de novo, o que eu sempre preconizo, a gente precisa conversar mais sobre aquele paciente que vai ser operado. Então, uma reunião, conversas multidisciplinares ajuda muito a gente poder adequar e ter um norte para a conduta do tratamento intraoperatório desse paciente. E o jejum? Será que a gente precisa manter o jejum em cirurgia oftalmológica? Tem um trabalho no Brasil, em 2014, né, o professor Aguilar Nascimento, ele fez um trabalho com 3.175 pacientes e revelou que 46% desses pacientes jejuaram no período superior a 12 horas. Então, o que foi preconizado? Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, começaram a ver a parte de jejum. Então, a partir de meia-noite, nada pela boca. E ficou esse estigma de, a partir de meia-noite, nada pela boca. E, com isso,
começamos a ver o período cada vez mais prolongado do jejum. E quanto mais o jejum está prolongado, mais efeitos colaterais também vai ter do jejum prolongado, irritabilidade, náuseas e vômitos, alterações de glucagon. A gente precisa ter uma consciência de quanto tempo que seria adequado para aquele paciente. Claro que existem vários projetos, né? Tem o projeto Acerto, tem o ERAS, e para a oftalmologia, essas informações estão cada vez mais chegando até nós. Então, eu separei 2 artigos aqui, que são artigos relacionados à oftalmologia, relacionados ao jejum. Tá? Esse artigo aqui é um artigo de 2001, um artigo mais antigo, é um artigo da British Ophthalmic Anesthesia Society, mostrando a necessidade de você adequar um melhor jejum para aquele paciente em si. Claro que eles relatam no artigo a necessidade da gente ter um pouco de cautela, de falar assim, não, então a partir de agora nenhum paciente precisa ter jejum. Não, não é isso. Mas é o que eu estava preconizando anteriormente. A importância da gente poder adequar aquele paciente para aquela cirurgia em si e um melhor tempo de jejum. Esse outro trabalho é um trabalho, uma revisão sistemática em cirurgias ambulatoriais de catarata sobre jejum pré-operatório, trabalho de 2018, mostrando a necessidade e a importância da realização e do acompanhamento de um jejum mais adequado para o paciente, e dependendo do tipo de paciente, né? Claro que eu não posso também diminuir o jejum de um paciente diabético. Então, eu tenho que adequar a comorbidade desse paciente, comorbidade sistêmica, com a comorbidade patológica oftálmica e também o tempo de jejum desse paciente em si. Então, para isso, é importante a gente adequar os critérios de anestesia ambulatorial. Então, o CFM, ele mostrou uma resolução, apesar dessa resolução ser de 2008, de critérios de inclusão para cirurgias ambulatoriais. Pacientes ASA1 e ASA2, ok. Eles precisam estar acompanhados, né, de uma pessoa adulta? Sim. Mesmo até hoje, essa semana passada, tivemos paciente que veio com uma pessoa acompanhante, um paciente de 15 anos. Assim como a gente também já viu pacientes sendo acompanhados para fazer cirurgia oftalmológica com um paciente cadeirante, o acompanhante era cadeirante. Agora a gente pergunta, paciente olho único, com um acompanhante cadeirante, se o paciente tem alguma sintomatologia indo para casa, quem que vai socorrer quem? Então, tudo isso precisa ser informado já na avaliação pré-anestésica. Então, é importante também o paciente aceitar o termo de consentimento, né? Ver qual é a proposta do tratamento, né, durante a aceitação e a leitura do termo de consentimento anestésico. E se tiver pacientes que necessitem, pacientes ASA3, que necessitem fazer a cirurgia a nível ambulatorial, é importante que tenha-se, que as doenças sistêmicas pré-existentes, elas estejam mais estabilizadas, mais próximas da estabilização, e que seja necessário, se possível, um leito de retaguarda, uma internação desse paciente previamente. E quais os critérios de exclusão? Pacientes ASA3, que necessite mesmo fazer regime hospitalar, que não tem jeito, e pacientes ASA4. Pacientes com uma obesidade mórbida, um IMC acima de 45, e crianças prematuras abaixo de 50 semanas pós-conceptual. Essa é a resolução do CFM. Aí, nós fomos conversar de novo, sobre a liberação de pacientes para fazer regime ambulatorial. E nos deparamos com esse artigo de 2021. Inclusive, a doutora Bob Jean Swatzen, ela esteve aqui ano passado no congresso no Congresso Paulista de Anestesia, no ano retrasado, perdão, e ela nos proporcionou uma outra visão sobre a necessidade dos cuidados pré-operatórios para cirurgias oftalmológicas, né? Ela foi presidente da Sociedade de Anestesia Ambulatorial, SAMBA, que é a Society of Ambulatory Anesthesia, e o que ela mostra nesse artigo? Que no serviço dela, ela também faz pacientes ASA4. Só que a necessidade da gente fazer pacientes ASA4 ambulatorial, a gente precisa ter uma noção
de toda a estrutura, né, que vai estar à nossa volta, ao nosso redor, se a gente precisar. Então, assim, não é assim ferro e fogo, mas a gente precisa adequar a nossa situação para ter uma melhor segurança para fazer o procedimento. Mas esse artigo é um artigo bem interessante e eu sugiro vocês lerem também. Bom, então eu preciso fazer uma anestesia ambulatorial. Então, a gente sabe que a maioria, 99% dos procedimentos oftalmológicos ambulatoriais são feitos com anestesia regional. Um bloqueio de face, um bloqueio intracôneo ou extracôneo, que são os bloqueios intraoculares. A maioria dos procedimentos são de curta duração, são minimamente invasivos, né? A gente utiliza uma cotonete para secar as incisões. E tem um pós-operatório mais tranquilo. Então, a necessidade da anestesia ambulatorial para todos esses procedimentos oftalmológicos e que seja mais seguro, a gente precisa ter todas essas noções previamente que a gente conversou antes, né? Anatomia, fisiologia, saber um pouco sobre os reflexos, conseguir mais informações do paciente a nível da avaliação pré-anestésica é fundamental para que a gente tenha uma boa anestesia e um bom ato anestésico cirúrgico. Bom, essas são as minhas referências bibliográficas, tá? Vou deixar à disposição, vai ficar gravado aqui para vocês. Na quinta-feira nós vamos ter outras referências, então vocês podem linkar todas elas. Eu gostaria de agradecer imensamente, tá, ao grupo da Regional pelo convite. Gostaria de pedir a vocês para salvar essa data, dia 25 a 28 de abril de 2024, onde nós vamos ter, juntamente com o nosso Congresso Paulista de Anestesiologia, o Congresso Mundial de Anestesia Oftalmológica. Muito obrigada pela atenção de todos. Jaque, muito obrigada. Gente, desculpe o barulho do avião, mas eu acho que todo Não, mundo resolveu fazer táxi aéreo hoje. não, tá tudo ótimo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Nossa, adorei. Eu achei que você foi super objetiva nossa, assim, eu não faço mais anestesia oftalmológica, né? E assim, foi o que a gente conversou quando eu tive a ideia, né? Ano passado, gente, faz um ano, quando a gente conversou a primeira vez que eu queria que tivesse essa aula, né? Desde o ano passado eu venho pensando sobre isso, aí não deu certo e depois deu certo, graças a Deus. E o quanto que, porque a anestesia oftalmológica é uma anestesia regional, né? E assim, não adianta a gente começar. Imagina se você começasse aqui a falar sobre os bloqueios, a falar como entra com a agulha, sem você ter um mínimo, né, de conhecimento anatômico, né? Não funciona. E aqui, ótima aula, doutora Thaís, mandou para todos. Realmente foi excelente. E eu acho muito legal porque você revisou não só os conceitos anatômicos, mas essa parte de preparar um paciente da questão da avaliação pré-anestésica, né? E assim, o que você falou é uma realidade que a gente também vive lá na Casa da Mão, né? Do paciente ambulatorial. Hoje mesmo atendi uma avaliação pré-anestésica de uma paciente asa 3, e a história é a seguinte: ela veio porque ela precisa fazer uma lesão de manguito, tá sem data ainda, ela infartou há um ano, ela continua em uso de clopidogrel, foi 2 vezes no cardio depois do infarto, não suspendeu o uso de clopidogrel, ela continua, trouxe uma cintilografia que tá boa, né? Mas ela ganhou um stent, ela tem o laudo que ela infartou há um ano, enfim, né? E ela vem para fazer uma lesão de manguito, que ela vai fazer uma anestesia regional, que a gente vai fazer um bloqueio, né? Eles vão operar e vai embora. Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu preciso realmente da avaliação do CAD te liberando, né? Mesmo que eu veja que a sua cintilografia está adequada, e está, né? Essa questão do paciente ser ambulatorial porque a gente tem que pensar, né? Como é que ele vai embora depois? Né? Igual você comentou aí, né? Dessas questões do paciente hipertenso, do paciente diabético, você lidar com o cirurgião, quantas vezes o cirurgião acha que não tem problema, né? O paciente está com 18/11, mas é só um cisto na mão, é só um olho, né? Às vezes é uma cirurgia que sangra e a gente seca com cotonete, mas essa questão que você colocou, cara, é fundamental, né?
Ah, ela colocou, a Thaís falou, tem como mandar os slides. Thaís, a gente... Ai, tá me ouvindo? A gente disponibiliza a aula inteira no YouTube, né? A gente solta tudo. Às vezes eu demoro um pouquinho a liberar, né? Quem sobe as aulas é o Taqueda. Eu faço toda essa parte de organização do calendário, mas quem sobe para o YouTube e faz a edição do corte do início da gente testando é o Taqueda. Então, essa vai ser uma aula que vai levar um mês para subir, porque ele está tirando férias, então não vai subir tão cedo, mas a Tá na gente vai dica. disponibilizar a aula inteira. Não, estou sendo muito sincera, né? Porque a gente não tem uma mega produção, a produção somos nós. E É, é isso. E já que eu estou muito feliz, você sabe que eu estou, né? Eu estou muito agradecida precisamos tomar o nosso e café. precisamos. E aí É, e assim, eu quero muito que dê certo. Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir no YouTube, que a gente sabe, né, que a nossa audiência é muito maior depois com a aula gravada, muito maior. A gente percebe isso, que as pessoas saibam que existe, né, o estágio de optativo com vocês e vai sair o Fellow, né? Fellow com vocês. isso aí. A gente só mantendo ainda, né, e dando continuidade ao que a Cris falou, o objetivo nosso, né, é já começar o Fellow mais próximo do Copa, né, em abril, mas vai ter, claro, vai ter a entrevista, né? Não, serão 2 vagas, e eu vou ficar muito feliz se algum dos que estiver aqui quiserem se candidatar, porque o objetivo depois é a gente fazer a parceria com o pessoal da Casa da Mão, né, da regional, Sim, é fazer uma sim, regional única. sim, E eu acho que a gente vai aprender bastante, porque eu acho que os colegas vão sair cada vez mais preparados, né, para o dia a dia. É o que a Cris estava falando, né? Em relação a essa paciente que você pegou, Cris, eu acho que uma coisa que a gente precisa também agregar ao paciente é que ele precisa também saber a situação dele e o que a gente está tentando o máximo fazer o melhor para ele, e que ele também tem que ter um engajamento, né? Ele tem sim. que se engajar em relação a tudo que ele está passando, e o que a gente vai ajudá-lo a melhorar do ponto de vista da cirurgia em si, e também orientá-lo em relação aos medicamentos, para ele ter uma vida melhor também, né, no futuro. Sim, sim. Não, e você colocou muito bem colocado, né? A questão dos pacientes dos diabéticos, dos hipertensos. Eu lembro que teve uma vez que recentemente, acho que tem um ano, eu desci lá no Centro Cirúrgico do Oftalmo. Eu acho que eu fui para te cobrir, aliás, sei, faz tempo. E fui super bem recebida, mas eu fiquei na sala da anestesia geral, né? E, gente, quem não conhece, o Centro Cirúrgico do Oftalmo é uma graça, é super equipado, tem tudo e é totalmente voltado para cirurgias oftalmológicas. Vale a pena conhecer o serviço. Então, assim, eu estou fazendo propaganda porque realmente vale a pena. E eu quero muito que dê certo, vai dar certo. Já deu, né? Já foi aprovado o fellow de vocês. E aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir rodar os fellows, que nossa, é um projeto isso, né, Jaque? É um projeto antigo isso, né? Que a Sim, gente sim, flerta com isso. sim. E se Deus quiser, ano que vem, a gente vai conseguir rodar esses meninos. E, na verdade, a gente tem um projeto ainda maior, né? A gente tem um projeto de querer rodar fora do serviço, mas aí é um degrauzinho por vez, Sim. até porque a burocracia é alta, né? Complementando o que a Cris falou também, lá no Centro Cirúrgico da Oftalmo, como é considerado a parte da oftalmologia a melhor oftalmologia da América Latina. Sim, Então, eles têm aparelhos assim, de ponta. Tanto que o pessoal, os residentes e os fellows, principalmente os fellows que passam na retina, eles saem operando no genuíte, que eles não olham no microscópio, eles colocam um óculos tridimensional e ficam olhando na tela. Então, eles ficam operando olhando na tela. O objetivo nosso da anestesia é proporcionar uma parte da anestesia mais adequada para o paciente também ficar mais confortável.
e a gente também está querendo evoluir também, né? Então a gente fica lá junto com eles querendo saber, tá, quanto tempo de cirurgia, mais ou menos, para a gente ter uma noção de o que a gente pode melhorar da parte da anestesia. Assim como em relação à parte pediátrica. Mas eu não quero contar muitas coisas, porque eu vou deixar para quinta-feira, que é a parte dos bloqueios. Ai, Muito muito obrigada, viu, obrigada. gente, pela atenção de vocês, o Obrigada, horário, foi tudo. excelente. Se alguém tiver alguma dúvida e ficou com vergonha de falar que agora, Estou à foram só disposição. elogios aqui, né? Não tem problema, vocês entrem com a gente na quinta ou mande para ela, tá bom? Muito obrigada, vou deixar vocês dormirem, né, descansarem. Quinta-feira a gente se reencontra, tá bom? Jaque, Obrigada, mais uma vez, muito gente. obrigada, viu? Agradeço, Boa viu? noite, Tá, boa um noite. beijinho.